Olá, seja muito bem-vindo. Hoje um videozinho um pouco diferente. Eu vou trabalhar com vocês uma questão bem prática, uma questão que saiu no jornal, na televisão, a respeito da cirurgia bariátrica, cirurgia plástica. Esse é o Direito Médico na Prática. Seja muito bem-vindo. Pois é, pessoal. Na data de ontem, e eu vou falar aqui qual é o dia, porque eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, portanto foi no dia 17 de novembro de 2019, o programa da Rede Globo Fantástico passou uma reportagem falando sobre a cirurgia plástica pós-bariátrica, que fica aquela discussão se é estética, se é reparadora, enfim, os planos de saúde, na sua grande maioria, acaba negando a realização do procedimento por entender que existe uma finalidade estética. E o fato é que o programa Fantástico fez uma reportagem até extensa a respeito desse tema. E aí eu vou fazer algumas críticas aqui, algumas questões que foram pontuadas, tá bom? Vamos tentar fazer esse um novo formato aqui que eu vou estrear com vocês de vídeo, espero que vocês gostem. Quem já assiste as minhas lives sabe que eu já tenho mais ou menos o hábito de fazer alguma coisa parecida com isso. Então vamos lá, vamos assistindo junto aqui a reportagem e aí a gente vai fazendo os comentários necessários, tá certo? Vou alterar aqui, estou com vocês agora. Opa, vamos lá. Espero que vocês estejam vendo bem, ouvindo bem. Eu sempre briguei com a balança. Sempre fui gordinha. Quando eu cheguei na cirurgia eu tava com 90 quilos. Hoje eu peso 62 quilos. Todo dia eu tô aqui, isso pra dar uma melhorada, mas não existe milagre. Aqui aparentemente ele tá, né, super bonito, Tchauzinho, assim a gente consegue. Se for pra fazer assim, você percebe. Daí dá pra ver, tem a sobra de sobra pele. bastante pele. Você se incomoda de mostrar a sua barriga pra gente? Na verdade a minha barriga murchou, né? E você quer fazer a reparadora? A reparadora é a cirurgia que retira o excesso de pele de quem emagreceu muito depois da bariátrica, a redução do estômago, a cirurgia que a Aline fez em janeiro desse ano. 11 mil pessoas fizeram bariátrica pelo SUS no ano passado. Menos de 1.400 conseguiram a reparadora. Para fazer pelo plano de saúde, na maior parte das vezes, o paciente precisa brigar na justiça. É nessa hora que essa mulher aparece para oferecer ajuda. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. E aí eu queria falar com vocês o seguinte. A questão da cirurgia bariátrica, acho que é legal a gente dar uma repassada breve. E aí eu vou até falar para vocês, quem puder depois dar uma passadinha no meu site, nosaldosimonelli.com.br, porque eu fiz um artigo há um tempinho atrás, em março de 2012, falando justamente sobre esse assunto, né? Cirurgia plástica pós-bariátrica, o STJ, está lá no blog do meu site. Isso porque, na época, o STJ havia divulgado, né, uma decisão, um recurso especial 1757-938, que obrigou uma operadora de plano de saúde a realizar a cirurgia plástica pós-bariátrica em uma paciente, reconhecendo principalmente seu caráter funcional e reparador, certo? E aí afastou a interpretação estética referente ao procedimento. O fato é que só para a gente buscar aqui no início da história, né? Essa cirurgia, a própria cirurgia bariátrica, ela foi considerada experimental durante um tempo. Depois o Conselho Federal regulamentou, né? Estabeleceu os critérios para sua realização. Resolução 942 de 2010, com algumas alterações que vieram posteriormente. E passou a definir então o que seria a obesidade mórbida para fins de realização, né? E a questão toda que se debate aqui a respeito desse tema é a Lei 9656, que regulamenta os planos de saúde, né?
ele obriga a realização de tratamentos necessários por parte das operadoras, tal, conforme a relação do artigo 10 caput e tal. Então, num primeiro momento, também existiu uma certa resistência das operadoras com relação à própria cirurgia bariátrica, certo? Não era algo tão assim tranquilo, até que houve adaptação. O problema é que depois disso começaram a surgir, então, digamos assim, os procedimentos acessórios, né? Os que vêm de maneira acessória à realização da bariátrica, vem a pós-bariátrica. Então, esse paciente, ele demanda uma série de cuidados depois dessa cirurgia. É uma intervenção cirúrgica bem agressiva, não é uma cirurgia simples, né? E que vai demandar uma série de cuidados, né? Então, envolve a readaptação completa, né? Desde alimentação, tal, parte psicológica. Então, você tem nutrição, fisiologia, psicologia, tal. E nesse contexto entraram, então, as cirurgias plásticas. Na medida em que, obviamente, você tem uma reconstrução do próprio corpo, né? Que sofre, então, com aquela redução drástica de peso, né? De gordura, tal, de massa gorda, né? Digamos assim. E, obviamente, que fica a necessidade de se realizar um procedimento cirúrgico pós, né? Então, nesse recurso especial, 1757938, houve a conclusão de que não basta a operadora de plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, considerando que o pós-cirúrgico sob o aspecto físico também devem ter assistência e atenção terapêutica, na medida em que pode provocar diversas outras complicações de saúde. Então, a retirada desse tecido epitelial, por vezes, é essencial, né? E a decisão se baseou aqui, basicamente, no artigo 35F da Lei dos Planos de Saúde, indicando que trata-se de um procedimento obrigatório. E aí amplia, na verdade, e a gente entra de novo naquela discussão, que já é longa, né? Quanto ao rol da ANS, se o rol da ANS é taxativo ou não é taxativo. Por quê? Porque o rol da ANS prevê apenas a dermolipectomia, que é a retirada de excesso de pele do abdômen. E você tem situações, por exemplo, como mostrado na reportagem, que o braço precisa ter uma retirada, a perna precisa ter uma retirada, a região interna da coxa, principalmente, fica uma sobra de pele muito grande, né? Tecido epitelial e tal. Então, tudo isso, na verdade, se resolve na indicação médica para a realização da cirurgia, certo? Por questões terapêuticas e não são questões estéticas. Esse aqui é o negócio. A operadora as operadoras têm esse entendimento, com base no próprio rol da ANS, de que deveria ser obrigatória somente a dermolipectomia, certo? Que é um procedimento que envolve apenas a região abdominal. O fato é que as ações judiciais têm garantido a esses pacientes possibilidade de realização dos procedimentos, mesmo que não seja apenas a região abdominal, desde que vinculado sempre ao relatório médico. E aí vamos voltar aqui um pouquinho à reportagem, para a gente poder entender o contexto geral em que ela foi tratada aqui pelo programa fantástico, na noite de 17 de novembro. Eu quase errei a data no início aqui, mas é 17 de novembro. Vamos lá. Nós vamos sortear essa cinta aqui, maravilhosa. Pode parecer, mas ela não é vendedora. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais, hein? Nem médica. Vou aproveitar para tirar algumas dúvidas sobre reparadora, cirurgia plástica, liminares e afins. Ela é Cirlei Luque, advogada. Quem vê os vídeos da Cirlei depois começa a participar de grupos fechados que mostram o passo a passo de como entrar com uma liminar, que laudos a pessoa precisa juntar para obrigar o plano de saúde a pagar pelas operações. Desse jeito, Cirlei, que é de São Paulo, está conseguindo clientes em todo o Brasil. Só que ela vem agindo de um jeito que está chamando a atenção da justiça. 3 pacientes do interior de São Paulo e 2 de Minas Gerais emagreceram cerca de 40 quilos cada uma. Elas são de cidades diferentes, mas nos processos delas, os laudos que indicavam a necessidade das reparadoras eram de um mesmo médico, um cirurgião plástico de Vila Velha, Espírito Santo, que para cada uma delas pedia de 4 a 7 cirurgias. O plano de saúde de uma dessas pacientes ficou alerta com isso
nós imediatamente pedimos... Então, vamos parar de novo aqui. Vamos voltar. A questão que se coloca aqui voltando. A questão que se coloca aqui é dos relatórios. Obviamente que eu não vou entrar nos aspectos ético-profissionais da questão, né? Eu acho que depois na reportagem tem até uma entrevista com o presidente da OAB aqui de São Paulo que trata desse assunto, e obviamente que a questão ética não sou eu que vou abordar aqui. O fato é que vejam, esse tipo de trabalho ele já foi realizado. Eu me lembro de uma época em que havia um problema de judicialização aqui em São Paulo de um determinado medicamento. Não vou me lembrar o nome do medicamento, já faz tempo. O fato é que a Procuradoria do Estado, enfim, junto com o Ministério Público, fez todo um levantamento a respeito do medicamento, mapeando os escritórios, mapeando os pedidos médicos e mapeando inclusive a indústria farmacêutica. Eram medicamentos que não estavam aprovados na vigilância sanitária, na Anvisa, né? E a partir daí, isso era um método utilizado para poder alavancar a introdução desse medicamento no mercado. Então isso acabava sendo fomentado até em alguns momentos aí por alguns grandes escritórios, tal. Então é normal quando acontece essa quantidade de ações aí que envolve um determinado ramo, uma determinada área, é comum ter, aqui no caso foi uma operadora, né, de plano de saúde, ter essa realização desse trabalho, digamos assim, meio policialesco mesmo, né, para tentar identificar exatamente em que ponto está sendo feita essa, digamos assim, eu não vou falar, é pesado falar em manipulação, mas a gente vai ver que tem coisas mais graves aqui. Deixa eu avançar aqui e a gente vai voltar com o nosso vídeo. O José Cléris, que disse que nunca atendeu nenhuma dessas pacientes. Uma fraude grosseira em que apresentava assinatura falsa, meu nome escrito falso, a logomarca, logotipo da clínica que eu trabalho falsa. A justiça passou a acompanhar os passos de Cirlei Luque. Viu que além dos processos com 5 laudos falsos, ela tem cerca de 120 ações na área da saúde, só em São Paulo. A maior parte obrigando convênios médicos a arcar com os gastos das reparadoras. Existe um núcleo no Tribunal de Justiça de São Paulo que fica de olho em advogados que buscam o judiciário com um grande volume de processos parecidos. Você percebe que é massificado, porque ela não pontua as necessidades de cada autor. Você vê que é uma distribuição em série de processos. Cirlei diz que aciona a justiça tanto assim porque os planos de saúde nunca querem pagar a reparadora. Os planos de saúde, por sua vez, dizem que arcam sim com os custos, mas só pagam se a cirurgia não for estética. Tem que comprovar problemas de saúde. Dermatites, micoses, infecções, doença física. Mas existe um aspecto da doença emocional que não pode ser subestimado. O fator psicológico não é considerado pelos planos. Além disso, quando os planos aceitam cobrir a reparadora por problemas de saúde, eles só querem pagar a dermolipectomia, retirada de excesso de pele da barriga. Eles dizem que seguem normas da Agência Nacional de Saúde. Falta um pouco. Então, aí a gente volta, né? Volta à questão que estava sendo colocada aqui. Eles não consideram alguns pontos importantes a respeito da cirurgia pós-bariátrica, e um deles é o aspecto psicológico do paciente. Claro que é. Um paciente que passa por uma cirurgia dessa, o corpo sofre, né, uma agressão tão grande, agressão no bom sentido, né? O corpo é agredido através de um procedimento tão invasivo quanto esse, em que a pessoa vai perder 40, 50, 60 quilos, né, num espaço de tempo rápido. Então, obviamente que ele precisa de todo o suporte multiprofissional, não é só a redução em si, né? Isso envolve, como a gente viu bem aqui na nossa decisão, né?
isso envolve aqui aspectos relacionados à nutrição, fisiologia, psicologia, né? E obviamente cirurgias plásticas. Os planos, eles têm uma certa razão nos seus argumentos, digamos assim, né? Por quê? Porque existe um rol da ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é aquela que regulamenta os planos de saúde, é aquela que fiscaliza os planos de saúde, e ela baixa, então, um rol de procedimentos que os planos estão autorizados a realizar. A gente acha que esse tipo de procedimento, como entrar em juízo, em massa, enfim, de novo, não tenho nada contra, eu acho que se há um nicho que os advogados podem atuar, devem ir atrás, devem atuar, não há problema algum nisso. Agora, ao que parece aqui, é uma ação massificada, em que não há sequer adequação das necessidades específicas de cada paciente e tal, e isso aí é outro problema que também não me compete analisar. O que me compete analisar é que esse tipo de procedimento existe e não é de hoje. Também me recordo quando eu comecei a minha advocacia, né, há bastante tempo atrás, a bola da vez eram as questões tributárias, então era normal. As ações tributárias eram ajuizadas assim, aos montes, porque descobriam-se novas teses e tal. E, então, nesse ponto particularmente, não vejo problema. O que eu vejo problema em toda essa história aqui é o tal do rol da ANS. O rol da ANS seria ou não taxativo? É óbvio que, sob a ótica das operadoras, ele tem que ser taxativo, porque elas estão vinculadas a esse rol, elas têm que obedecer esse rol, até para manter a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Vejam que todos esses procedimentos que são pagos, eles vão ser depois colocados como sinistralidade. Não tem como fugir da sinistralidade. Fatalmente, depois, isso vai ser repassado para os próprios usuários dos planos de saúde. Não tem como fugir disso, né? Vamos seguir mais um pouquinho aqui para dar uma olhada. O fato é que essas contas acabam não fechando no final. E aí são procedimentos caros, a gente vai ver aqui. Agora, tem que tomar muito cuidado, e era por isso que eu fiz a pausa agora, já estava fugindo aqui. Tem que tomar muito cuidado com a questão da documentação que vai ser utilizada na ação, certo? Aqui nós estamos falando de, possivelmente, 5 laudos médicos falsos. Então, claro que, até como a própria advogada colocou, quer dizer, quem traz essa documentação médica é o próprio paciente, o que nos leva a pensar que esses grupos de Facebook que são formados para discutir esse assunto, tal, isso pode até gerar uma possibilidade das pessoas estarem se organizando extra, né, fora do ambiente jurídico aí, para obter esse tipo de documentação falsa. Porque veja só, se você está falando de uma ação que é massificada, os mesmos relatórios vão ser iguais praticamente para todo mundo. E aí as pessoas começam a fazer esse tipo de falsificação, que é extremamente grave. Por quê? Porque não importa que foi o cliente que trouxe, foi você que levou para o processo, foi o advogado que está cuidando da ação que leva isso para dentro do processo. E aí fica numa saia bem justa, certo? Então, assim, o que pode ser feito? Confirma com esse médico, liga, confirma com ele e fala: olha, meu nome é fulano de tal, sou advogado do paciente tal, estou com um relatório aqui do paciente tal, o senhor confirma para mim que emitiu esse relatório? Não precisa entrar em aspectos que envolvam a quebra do sigilo, mas é importante que faça essa confirmação com o profissional, se for o caso, antes de entrar com essa ação. Para não correr o risco aí de entrar com uma documentação possivelmente fraudulenta, tá? Vamos seguir aqui com o nosso vídeo, a gente volta. Espero que vocês estejam gostando desse formato aqui, não é sempre que eu vou fazer não, mas achei interessante porque a gente consegue fazer meio que em tempo real aqui, uma matéria que foi publicada aí há menos de 24 horas e a gente já consegue fazer os comentários, vamos lá. Se judicializa para buscar esse a mais. E assim se forma um ciclo que está superlotando a justiça. Os planos negam, os advogados recorrem, a justiça começa a receber muitas ações. No meio de tantos processos, aparecem exageros. Em um dos laudos, por exemplo, o cirurgião plástico diz que a paciente precisa de 8 reparadoras em várias partes do corpo, inclusive no rosto. Ela deveria retirar excesso de pele das pálpebras. O custo disso tudo, cerca de R$200 mil. Então,
vejam, aqui não dá para concluir, apesar de soar estranho, você pensar numa correção de pálpebras. Não sei, pode ser que exista alguma condição de saúde desse paciente que justifique, a gente não sabe o tamanho, né, do problema que envolve aqui. Pode ser que seja uma obesidade mórbida, que o rosto, né, estivesse muito afetado, um rosto muito grande e tal, e que as próprias pálpebras estivessem extremamente caídas por conta dessa perda de peso, né? Muda completamente, é esse que é o negócio. A pessoa muda a sua fisionomia de maneira completa, em muitos casos. Pessoas que pesam até 180 quilos, 190 quilos, passam a pesar 90 depois de poucos dias ou coisa de um mês e meio, né? Então é uma redução muito drástica. Não dá para a gente dizer que apenas porque houve esse pedido, não dá para presumir que esse pedido seja então fraudulento. Enfim, o caso concreto tem que ser analisado. Um advogado que também se especializou nesse tipo de ação é Columbano Feijó. Ele Novamente aqui, enfim, eu acho que não há necessidade, aqui é uma questão puramente de ética profissional. A minha questão aqui é analisar a parte técnica dos procedimentos, né? A parte técnico-jurídica, né? Aqui tem uma fala do presidente da OAB, eu acho que vale muito a pena até a gente acompanhar alguma coisa, porque a gente tem visto aí... analisar a conduta dos advogados Columbano e Cirlei. É difícil, hein? Perder esse tipo de ação é difícil. O advogado não pode prometer êxito na medida judicial que ele vai adotar, porque isso não depende da sua atividade profissional. Eu ganho muitas vezes porque a negativa do plano de saúde é abusiva. Para combater essa negativa é necessária a ação judicial. O número sorteado foi o número 7! Pode isso, doutor? A advocacia não pode oferecer serviços mediante a apresentação de sorteios, de brindes, a captação indevida de ter a apreciação do Tribunal de Ética e Disciplina. As causas que nós temos... No caso da advogada Cirlei, a polícia também está investigando os laudos falsos que estavam em 5 ações. O crime é de falsidade de documentos. A polícia vai tentar descobrir quem falsificou o documento e se há um grupo que se formou para praticar esse tipo de crime. Procurada pelo Fantástico, a advogada Cirlei disse que documento... Era o que eu estava falando para vocês, né? A polícia agora vai investigar, quer dizer, vai ver se isso não tem uma organização que se firmou em torno desses procedimentos. E vejam, a gente sempre fala, né? A questão de marketing jurídico e tal, possibilidade de vocês irem para as redes sociais, fazerem a divulgação de um trabalho científico, com cunho científico. Obviamente que tem que tomar bastante cuidado, porque assim como os conselhos de medicina têm sido combativos com relação à publicidade, a OAB também tem sido bastante combativa. Então, claro que dá para fazer matérias técnicas explicando, né, o que é o procedimento, o que é possível obter uma decisão judicial, já há precedentes e tal, mas jamais prometendo qualquer tipo de resultado, né? Isso é fundamental. Vamos ver o finzinho aqui da reportagem, só para a gente concluir. Como laudos são de responsabilidade da parte contratante, ou seja, do cliente. Também falou que as acusações de que tenha feito captação de clientes são totalmente inverídicas. A Aline, do começo da reportagem, vai tentar a reparadora. Se for ter que ir para a justiça, vamos tentar. Vou tentar. Mas diante de tantas liminares, tantas ações suspeitas, tem medo que a resposta demore. E pior, tem medo de ouvir um não. Chegar na minha vez de ir na justiça, chegar no juiz, o juiz já está saturado de estar com tanta liminar para poder aprovar, e aí chega na minha vez não aprova. É frustrante você ter que passar por tudo isso, chegar lá na hora e não receber aquilo que você espera, né? Pois é, então dá pra gente ver que... Deixa eu cancelar aqui.
dá para a gente ver que a questão central, vamos lá, só para a gente repassar e não perder aqui, né? A questão central envolve, portanto, a Lei 9656, certo? Lei dos Planos de Saúde. O artigo 35F dessa lei diz que a assistência, que alude ao artigo 1º, compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos dessa lei do contrato firmado entre as partes. Então, os tribunais têm entendido que a cirurgia plástica pós-bariátrica se enquadra nesse aspecto específico do 35F, certo? Enquanto as operadoras de saúde entendem que aplica a vedação contida no artigo 10, inciso 2, 10, inciso 2, que diz que é instituído o plano de referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico ambulatorial hospitalar, compreendendo partes e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, tá? Tem vídeo sobre isso também, exame no exterior, depois vocês chequem aí no meu YouTube que tem vídeo falando sobre isso. Com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando necessário, total das doenças listadas na classificação estatística internacional de doenças, respeitadas as agências mínimas, exceto tratamento clínico ou cirúrgico experimental, que já foi ultrapassada essa fase. Antigamente eram negadas as bariátricas porque eram consideradas cirurgias experimentais. O CFM já regulamentou, então acabou essa discussão. Mas no inciso 2, procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim. Então, os planos se apegam a essa vedação, em conjunto com o rol da ANS, que só prevê o procedimento da dermolipectomia, só permitem a dermolipectomia, que seria a retirada da pele do abdômen, e aí fica esse embate que, obviamente, o judiciário acaba tendo que intervir, né? Não tem jeito, porque quando a gente fala de reparação e estética, obviamente que a gente está falando de uma situação, nesses casos específicos, absolutamente limite, né, entre o que seria cada um deles, né? Evidentemente que a gente que trabalha com essa questão de ética médica, enfim, sabe que a estética muitas vezes esbarra na questão psicológica, não é só uma questão física, é uma questão de recuperação de autoestima, recuperação de cunho psicológico, né? Então não dá para a gente traçar uma linha. Por outro lado, também, sim, se a gente olhar sob o ponto de vista absolutamente legal, né, a questão legalista da situação, a gente vai ter o rol da ANS. O rol da ANS, ele vincula os contratos, vincula as operadoras. Então, aquilo que está fora do rol da ANS, em tese, não deveria ser absorvido pelos contratos, na medida em que não há previsão de incorporação daquilo que está fora, né, do rol da ANS. Então, o fato é que o judiciário vem decidindo, infelizmente, quando a gente tem uma situação como essa, em que vai para um programa de televisão grande, que vai da forma como foi colocado, que mostra uma postura, às vezes, que pode ser questionável, né, por parte dos advogados que estão atuando. Como eu falei para vocês, não adentro a questão da ética médica, da ética advocatícia, isso a OAB vai, obviamente, avaliar. Mas quando isso chega dessa forma, quando isso chega nesse formato, coloca sempre o judiciário já numa situação de alerta. Não que não vá se conceder, o que a gente acredita é que a partir do momento que há esse tipo de discussão, as coisas acabam ficando um pouco mais rigorosas, né? Talvez aí não seja, por exemplo, mais a decisão do médico assistente que encaminha o relatório. Isso, obviamente, o juiz, antes de conceder uma medida de urgência para ser feita uma cirurgia como essa, queira sim que o paciente passe por uma perícia, o perito vai analisar, quer dizer, a ação vai ficar sempre mais burocrática a respeito desses procedimentos cirúrgicos, tá? É importante também que, diante de tudo que está sendo colocado, o SUS também acaba sendo obrigatório a fazer essas cirurgias, na medida em que passa a ser entendida como uma cirurgia reparadora e não uma cirurgia estética.
Então, quando você entende que é um procedimento que vai auxiliar na recuperação da saúde, obviamente que a partir dos conceitos gerais do SUS, né, da Constituição de 88, a partir do artigo 196 ali, e na própria Lei 8080 de 90, que é a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde, a gente passa a ter uma obrigação do SUS também realizar, né? Esse acórdão do STJ que eu comentei aqui, que está no meu blog, né, já desde março, ele ainda aplicou uma condenação, valor de R$10 mil, em termos de danos morais para a operadora, o que talvez é algo para a gente refletir. Eu não sei se seria exatamente a situação de aplicar um dano moral, porque existe uma discussão objetiva, esse que é o ponto, não é que eu sou contra ou a favor do procedimento cirúrgico. O fato é que existe uma questão objetiva que está sendo debatida, que envolve justamente a aplicação ou não do rol da ANS, tá bom? É isso, pessoal. Vejam só, hein, uma reportagem grande aí que foi passada no Fantástico, né, importante programa de televisão, que aliás, inúmeros casos, inclusive envolvendo a medicina, foram descobertos e foram investigados a partir de matérias como essa do programa do Fantástico da Rede Globo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse formato. Sempre que tiver alguma notícia aí eu vou tentar fazer de novo dessa maneira para a gente poder comentar e debater a notícia ponto a ponto. Acho que é uma forma da gente discutir um assunto de grande relevância como esse, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou, como sempre, deixa aqui o seu likezinho. Não esqueça de se inscrever no canal, que a cada vídeo, e quando você põe para se inscrever, aparece um sininho ali do lado, você coloca ali, clica no sininho para ativar a notificação. A cada vídeo novo, você é imediatamente informado, tá bom? Deixe seus comentários, vamos debater sobre esse assunto. Aqui, vocês já sabem, é um espaço absolutamente democrático para a gente poder conversar sobre direito médico, tá bom? Muito obrigado, até o próximo, valeu!